Livro O Preço do Poder de Deus que Opera Milagres, de A. Allen. Capítulo 5. Cristo, o nosso exemplo. Diz a Bíblia, abre aspas, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Fecha aspas. Veja, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 23. Esta passagem deixa muito claro para qualquer filho de Deus sincero que Cristo é o nosso exemplo em palavra e em atitude. Podemos, então, andar como Cristo andou e podemos falar como ele falou. A condição não são os pés ou os lábios de alguém, mas o coração. Diz a Bíblia, abre aspas, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Fecha aspas. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Também diz a Bíblia, abre aspas, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Fecha aspas. Veja Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Antes que alguém consiga andar como Cristo andou e falar como ele falou, precisa primeiro começar a pensar como Cristo pensou. Isso é possível somente quando levamos, abre aspas, cativo todo pensamento à obediência de Cristo, fecha aspas. Veja segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Isto não acontece do nada. É um ato de consagração determinada que requer propósito e aplicação contínua, pois a mente gosta de divagar. Requer também uma troca voluntária, ou seja, abandonar as antigas formas de pensar e aceitando como nossa a mente de Cristo, pois a Bíblia diz, abre aspas, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, fecha aspas. Veja Filipenses, capítulo 2, versículo 5, versão Nova Almeida atualizada. Deus estabelece o limite para alguns pensamentos. É possível levar uma vida de pensamento vitorioso. Não que Satanás nunca mais venha com sugestões malignas. Em nenhum lugar da palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que o homem não seria tentado. Até mesmo Cristo foi tentado. Mas a pessoa pode se recusar a permitir que seus pensamentos fiquem nas coisas malignas. Uma mente sadia é uma mente controlada. Pensamentos malignos podem ser eliminados enchendo-se a mente com pensamentos corretos. Somos instruídos sobre quais são os pensamentos certos. Abre aspas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Fecha aspas. Veja Filipenses capítulo 4, versículo 8. Jesus pensou pensamentos certos. Esta era a razão pela qual ele podia andar e falar certo e ser o exemplo certo para seguirmos. Abre aspas. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado. Fecha aspas. Veja primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. Cristo não vivia no pecado habitual, não dava desculpas para o pecado. Ele resistiu ao diabo e à tentação, mesmo tendo sido, abre aspas,
tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 4, versículo 15. Cristo é o nosso exemplo e está pronto a nos ajudar a andar como ele andou, ou seja, em seus passos. Diz a Bíblia, abre aspas, todo aquele que permanece nele não vive pecando, fecha aspas. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Isso é contrário a muito do ensino religioso de hoje. Estou ciente disso. Também estou ciente que multidões de pessoas religiosas hoje, e até muitos que creem em cura divina, encontram-se impotentes quando se deparam com os que precisam de libertação das doenças ou da possessão demoníaca. Se você realmente deseja o poder de Deus, certamente este assunto é digno de muita reflexão em oração, independente de opiniões ou ensinos religiosos anteriores. Existe uma razão por que uns têm poder e outros não. E não é porque Deus faz acepção de pessoas. Poder é o resultado direto da fé, e a fé vem pela obediência. Diz a Bíblia, abre aspas, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança, ou seja, fé, diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Fecha aspas. Veja primeira carta de João, capítulo 3, versículos 21 e 22. A esperança está disponível para as pessoas sem santidade, mas a fé não. Se a fé estivesse disponível para pessoas sem santidade, então pessoas que nunca verão a Deus poderiam ter poder para pedir e receber de Deus qualquer coisa que desejassem, pois a promessa irrestrita de Deus para aqueles que têm fé é, abre aspas, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis, fecha aspas. Veja Mateus capítulo 21, versículo 22. E Deus disse também, abre aspas, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ainda que alguns mestres religiosos afirmem que todos pecam o tempo todo, que é impossível viver acima do pecado, que, enquanto alguém estiver no mundo, tem que participar de determinados pecados desta vida, que alguém deve pecar todo dia e se arrepender toda noite, a palavra de Deus calma e simplesmente declara a ordem de Deus. Abre aspas, sede santos, porque eu sou santo. Fecha aspas. Veja primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Paulo, escrevendo aos Coríntios, declarou, abre aspas, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Fecha aspas. Veja primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34. De acordo com este versículo, pessoas que estão dando justificativas para os seus pecados habituais não têm o conhecimento de Deus. Isto é uma vergonha. É a evidência de que muitos cristãos professos estão dormindo espiritualmente. Eles não são guiados pelo Espírito de Deus e nem pela palavra de Deus, pois a obra do Espírito é convencer o mundo do pecado e da justiça, e a palavra escondida no coração prevenirá de pecar contra Deus. Veja Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 e Salmos, capítulo 119, versículo 11. Você não pode ter poder enquanto estiver dormindo. Desperte, deixe de dar desculpas pelo pecado, ande nos passos daquele que, abre aspas, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, fecha aspas. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Jesus curava por meio de sua palavra. Veja Mateus, capítulo 8, versículo 16. Também diz a Bíblia, abre aspas, a sua palavra era com poder, fecha aspas. Veja Lucas, capítulo 4, versículo 32. O seguidor de Cristo pode estar seguro de que suas palavras podem também ser palavras de poder.
Veja Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 21. Mas, para que sejam palavras de poder, precisamos falar como Cristo falava. Não pode haver dolo, ou seja, engano, mentira, astúcia em nossos lábios. Jesus andou no Espírito. Nós, seguidores de Cristo, somos também exortados a andar no Espírito. Veja Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 19 a 21, estão listadas as obras da carne, as quais não estão presentes nas vidas daqueles que andam no Espírito. Há pessoas que praticam algumas dessas obras da carne, fazendo muito pouco esforço e talvez nenhum para dominá-las, e que acham que mesmo assim Deus deveria honrar a palavra e as orações delas e dar-lhes o poder operador de milagres. Contudo, o versículo 21 nos diz que os que fazem tais coisas não somente falham em ter poder, mas, abre aspas, não herdarão o reino de Deus, fecha aspas. Como alguém que nem mesmo está apto para o reino de Deus poderia esperar ter poder para executar as obras de Cristo? Estudando esta lista de obras da carne com um dicionário, você descobrirá que Deus listou impureza, lascívia, desejo descontrolado, cobiça, ódio, discórdia, rixa, contenda, ciúme, cólera, ira, apetite desordenado e, abre aspas, coisas semelhantes a estas, fecha aspas. Aqueles que praticam tais coisas não estão andando nos passos daquele que, abre aspas, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, fecha aspas. Paulo nos exorta a nos despirmos do, abre aspas, velho homem com os seus feitos e nos vestirmos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, fecha aspas. Veja Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Em seguida estão listadas algumas das características... Em seguida, segue uma lista das características da pessoa que é carnal e não está andando no Espírito. Esta lista, ainda que incompleta, pode abrir novos canais de reflexão para muitos. Eis as características da pessoa que é carnal e não anda no Espírito. Orgulho, ou seja, arrogância, espírito independente, teimosia, rigorosidade. Amor à exaltação, ou seja, ama ser notado, amor pela predominância, chama a atenção para si numa conversa. Discussão, ou seja, espírito falador, obstinação, incapaz de receber ensino ou conselho, egoísta, inflexível, cabeça dura, espírito manipulador e controlador, espírito crítico, impertinente, mau humor, ama ser bajulado e mimado. Falar das falhas e fracassos dos outros mais do que das virtudes dos que são mais talentosos e reconhecidos do que você mesmo. Atitudes maliciosas, ou seja, atitudes não santas, afeição e intimidade imprópria com relação ao sexo oposto, olhos cobiçosos. Desonesto, ou seja, disposição para a fraude, evita ou encobre a verdade, passar uma impressão melhor de si mesmo do que é na realidade, exagera ou distorce a verdade. Orgulho, amor ao dinheiro, ama o conforto, preguiça. Formalidade, indiferença espiritual, falta de interesse pelas almas, secura espiritual e indiferença. Falta do poder de Deus. Dobre seus joelhos diante de Deus, deixe-o falar com você sobre essas coisas e dar a você a sua própria lista. Talvez você veja muitas outras coisas que estejam presentes agora em sua vida, as quais Deus mostrará que precisam ser mudadas. Uma boa forma de controlar as coisas que fazemos, dizemos e pensamos é perguntarmos: Jesus faria isto? Se a resposta for sim, você deve seguir os passos dele. Se a resposta for não, e mesmo assim você faz, então você está errando o alvo e não pode ter o poder de Deus. Você pode até mesmo não alcançar os céus. Tal vida de santidade não é impossível. Deus a ordenou e, abre aspas, aquele que começou boa obra em vós,
há de completá-la. Fecha aspas. Veja Filipenses capítulo 1, versículo 6. Também diz a Bíblia, abre aspas, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Fecha aspas. Veja Gênesis capítulo 18, versículo 14. Deus disse a Paulo, abre aspas, a minha graça te basta. Fecha aspas. Veja 2 aos Coríntios capítulo 12, versículo 9. A graça de Deus é suficiente para você também. Se você realmente deseja a santidade, ela não está fora de seu alcance, e sem ela você nunca compartilhará do poder de Deus que opera milagres.